Olá, prezados alunos e alunas, estamos de volta para a nossa aula 3 da disciplina Introdução à Teologia e seus Métodos. Este é o vídeo 2. Bem, tratando-se da teologia como hermenêutica simbólica, a hermenêutica histórico-teológica do presente é uma consequência do esforço de aplicação do entendimento bíblico dinâmico da história às situações concretas da existência humana, sobretudo aquelas marcadas pela irrupção de crises e convulsões sociais. Então, quando se fala de hermenêutica histórico-teológica do presente, é a consequência do esforço de aplicação do entendimento bíblico dinâmico a toda e qualquer situação concreta na história, na existência humana. Essa tarefa de aplicação dos símbolos bíblicos à dinâmica do processo histórico empírico dota o evento histórico particular de sentido teológico, permitindo com isso a sua compreensão dentro de um processo histórico mais amplo. A correspondência entre as diferentes narrativas bíblicas e a dinâmica do processo histórico nunca é realizada, entretanto, de um modo direto e pré-crítico, no duplo sentido de um desconhecimento da crítica bíblica moderna e da crítica epistemológica. Segundo Immanuel Kant, que inevitavelmente impõe limites a um arrazoamento ingênuo sobre a ação de Deus no mundo e na história. Então, a ação de Deus é uma ação de Deus no mundo, ação de Deus no mundo, né, isso quer dizer, na história de homens e mulheres, na existência humana, não é? No próprio mundo, com todas as suas configurações naturais, e a ação de Deus na história que transcorre, na história que se desenvolve. Então, Deus seria mostrado pela teologia dentro de uma hermenêutica bíblico simbólica. Ela vai provocar algo prático, inteligível, como já disse no vídeo anterior, que fala a razão ao coração, que transforma a vida. Por isso a teologia, ela tem de ser prática e não apenas teórica. Assim, vale ressaltar que a constituição de uma hermenêutica histórico-teológica do presente é uma consequência da compreensão simbólica das narrativas bíblicas e nunca uma formulação coextensiva aos influxos de uma hermenêutica fundamentalista, alicerçada sobre um realismo conceitual, um realismo só de conceitos, que, sendo incapaz de realizar uma distinção entre signo e coisa significada, termina por hipostasiar, quer dizer, atribuir abusivamente realidade absoluta e uma coisa relativa, o sentido. Não se trata, portanto, de legitimar uma política escatológica revolucionária a partir de uma interpretação literalista das narrativas bíblicas, muito menos de reproduzir uma visão do mundo, como diria na linguagem alemã, Weltanschauung, visão do mundo oriunda de um terreno pré-crítico como modelo para a praxis
social cristã, mas antes, justamente por meio da crítica bíblica, de interpretar dialeticamente os símbolos cristãos, bem como as narrativas e linguagens parabólicas oriundas dos textos bíblicos à luz da experiência existencial contemporânea. O símbolo veterotestamentário do Êxodo, por exemplo, bem como o símbolo neotestamentário do movimento entre o primeiro e o segundo Adão, sugerem que a existência histórica é uma luta contínua em prol da libertação, no meio da qual o homem é repetidamente surpreendido por novas possibilidades de significação e realização na vida individual e coletiva. É justamente neste movimento contínuo em prol da libertação humana que se dá a tarefa da teologia cristã, enquanto interpretação metodológica da realidade à luz dos símbolos bíblicos e cristãos. Por isso mesmo é que a reflexão teológica somente cumpre o seu papel na medida em que for pensada como teologia no caminho. Teologia viatorum. A teologia que está no caminho, que ela não envelhece, ela não para, ela se renova, uma tarefa nunca plenamente desenvolvida e alicerçada sob a égide de um sistema teológico fechado ou uma síntese absoluta, mas com uma contínua reflexão histórico-teológica no meio de uma luta para libertar-se da servidão e aproximar-se da terra prometida. Neste contexto, a palavra se faz acontecimento, toma corpo e se faz história. Teologia no caminho é assim. Ela não envelhece, ela não se enrijece. Nesse contexto, a palavra de Deus se faz acontecimento. Ela se torna concreta, ela toma corpo e ela se faz história. É a mesma coisa pensar naquele texto bíblico de João 1, lá do prólogo de João: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Então, João 1,14. A própria Bíblia nos fornece uma vasta variedade de conceitos e símbolos, imagens e parábolas, experiências específicas e sua interpretação. Estes instrumentos mais adequados são para comunicar a variedade e riqueza da existência histórica dinâmica. A tarefa do princípio hermenêutico é, portanto, veicular uma significação entre a mensagem expressa pelos símbolos cristãos e a experiência existencial contemporânea em que o indivíduo se encontra. O símbolo é, neste sentido, um instrumental de mediação, na medida em que conecta um evento histórico particular externo, representado pelo processo histórico empírico, a um significado universal interno expresso através do sentido do símbolo. É, pois, somente sob esta acepção que se pode afirmar o reencontro entre tradição e indivíduo, o acontecimento da tradição que torna sua compreensão possível, por uma vez que o indivíduo
com ela novamente se reconcilia, superando assim a alienação existencial. Na linguagem comum ou científica, não se percebe a distância que vai entre o objeto e as palavras. A linguagem teológica, no entanto, esbarra com dificuldades nesses dois pontos. Responde a duas exigências difíceis e desafiantes. A primeira e fundamental refere-se a seu objeto principal, Deus. A segunda exigência consiste em que, ao falar do mistério, se consiga atingir o leitor, o qual muitas vezes se sente alheio e hostil a esse universo religioso. A linguagem teológica é necessária, porque sem linguagem não se tem acesso à realidade. E por meio, ou melhor dizendo, e por mais misterioso que Deus seja, é realidade. Então nossa linguagem se forja a partir de experiências humanas, criaturais, históricas, e Deus é Deus para além de toda criatura e de toda história. Concluímos aqui o vídeo 2. Voltaremos a este assunto da nossa matéria no próximo vídeo, vídeo 3. Então, aula 3, e este é o final, vídeo 2. Até lá,